Primeiramente, boa noite. Gente, só que, gente, sem também, sem alarde. Essa galera mexe com o psicológico, então vamos ficar calma. Não, é só pra saber quem é que tá, pra gente ter como divulgar, essas coisas. Mandaram assim num grupo que eu tenho aqui, atenção, informe a ocupação da Câmara de Barulho. O MBL tirou uma reunião e eles estão querendo, tudo vir pra cá. E eles estão fazendo diversos... Isso aí já foi... Então, mas já foi informado já, pessoal. Vamos continuar a oficina e vamos embora. Quem soltou essa nota aí? Eu tô fazendo umas notas por WhatsApp. Ó, oficina de podcast aí começando agora. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Para mim é uma satisfação estar podendo somar aí com vocês. Meu nome é Fernando, eu me formei aqui em Guarulhos também, sou morador de São Paulo, mas para mim era uma obrigação poder somar de alguma forma aqui com vocês. Eu faço parte de um coletivo de São Paulo chamado Desobediência Sonora. Esse coletivo ele se apropriou de um podcast que acontecia em São Paulo, o podcast Frequência da Mata, e a gente se apropriou desse podcast e passamos a desenvolvê-lo quinzenalmente em São Paulo. Esse podcast que a gente desenvolve, ele faz entrevista com movimentos sociais, com coletivos e com bandas e grupos independentes. Então a gente, como Frequência da Mata desde 2009, como Desobediência Sonora desde 2013. E aí, para vocês terem uma ideia, só colocar aqui, essas são algumas das pessoas que passaram pelo podcast. Então você tem desde banda punk como Invasores de Cérebros, você tem a Marcha da Maconha de Guarulhos, que a gente já entrevistou, a Marcha das Vadias de Guarulhos também, bandas, enfim, uma série de pessoas, uma série de movimentos, uma série de coletivos que a gente entrevistou por São Paulo também. E além do podcast, a gente é um coletivo que também desenvolve outras atividades em São Paulo, atividades de discussão com movimentos sociais, com movimentos políticos e também de shows, né? Então aqui tem alguns dos eventos que a gente organizou em São Paulo. Então sempre no formato muitas vezes de bandas e grupos independentes com discussões. Então desde discutir com a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas de São Paulo, desde fazer discussão com o MST lá em Suzano, desde participar da Virada Cultural com uma programação alternativa, Virada Cultural de São Paulo, a organização de arrecadação de eventos para atos em São Paulo, como foi o caso do 2 de outubro do ano passado, dos 23 anos do massacre do Carandiru. Enfim, a gente é um coletivo então que desenvolve esse podcast e além do podcast a gente faz essas outras atividades em São Paulo, sempre debatendo, sempre com movimentos sociais, movimentos políticos e bandas e grupos independentes. Beleza? Eu só queria poder falar também desse podcast no sentido de que essa oficina é uma oficina nova que a gente está fazendo, né? A gente começou a desenvolver agora em 2016. E eu não sou uma pessoa, por exemplo, técnico de som ou coisa do gênero, né? Uma pessoa que manja de programas, de outras coisas. Não, eu não manjo disso. Eu fui aprendendo na raça como fazer um podcast. Então eu fui fuçando, aprendendo. E aí consegui chegar... agora consegui desenvolver essa oficina, né? Então, só para a gente então ter algumas definições. O que é um podcast, né? É como se fosse um programa de rádio, só que ao invés dele ser disponibilizado na rádio, ele é disponibilizado via internet. Então a ideia são pequenos programas que você vai pipocando na internet. E essa pode ser uma ferramenta bem interessante para a divulgação, sei lá, de uma escola ocupada, de uma câmara ocupada ou de qualquer outra coisa, né? Eu costumo desenvolver essa oficina muito em escolas estaduais de São Paulo, principalmente da Brasilândia, de outros lugares também. Beleza? Só para ter uma ilustração, essas foram algumas das oficinas que a gente desenvolveu. Essa é na cidade de Brotas e eu estou desenvolvendo agora uma oficina de podcast no hotel Dom Pedro. É um hotel que é do programa de Braços Abertos, o programa lá no centro de São Paulo, que tem o lance dos usuários e usuárias de crack lá do centro de São Paulo, da Cracolândia. Essas pessoas moram nesse hotel, né? E de segunda-feira eu sempre desenvolvo a oficina de podcast lá. Então, esse é um trabalho que a gente vem construindo também.
Além de eu ficar falando, eu queria poder disponibilizar alguns podcasts, alguns modelos para a gente ter uma noção melhor, uma coisa mais palpável sobre as possibilidades da utilização e da apropriação do podcast como uma ferramenta de mídia independente, de mídia livre e a importância dela, né? Olha, eu queria disponibilizar para vocês um podcast que não foi o coletivo Desobediência Sonora que fez, foram outros coletivos, uma junção de um ato que aconteceu esse ano no Carandiru, um ato que chamou da escravidão ao encarceramento, numa ideia de chamar a atenção da continuidade da escravidão através da política de encarceramento que a gente tem, da seletividade penal. E esse podcast que a gente fez desse ato foi colhendo depoimentos das pessoas que estavam presentes no ato. Então esse é um modelo de podcast, você sair e entrevistar diversas pessoas e compartilhar a visão dessas pessoas sobre esse determinado ato, no caso. Então eu queria poder disponibilizar um pouquinho para vocês terem uma noção melhor também. Dia 11 de junho de 2016, no Parque da Juventude, Carandiru, zona norte da cidade de São Paulo, ocorreu o ato da escravidão no encarceramento, uma articulação de pastorais, movimentos sociais e coletivos para pautar a seletividade penal, o racismo que permeia o sistema carcerário. Este podcast é um registro das pessoas que estiveram presentes neste ato, contando um pouco sobre suas lutas. Meu nome é Lavínia, eu tenho 18 anos, faço parte da UNEAFRO, Brasil, e eu estou aqui hoje para fazer uma manifestação contra o extermínio da população negra, o genocídio da população negra, o sistema carcerário do Brasil, que a gente sabe que existe uma grande desigualdade, a gente sabe que acontece isso, a gente sabe que é uma coisa muito gritante, só não vê quem não quer ver, né? É uma coisa que só não vê quem fecha os olhos. E eu acho que é importante porque eu sou afrodescendente, meus antepassados sofreram por conta dessa discriminação e eles sofrem até hoje. Lá eu saí da favela por conta dessa grande opressão, mas continuo sendo oprimida pelo fato da minha classe social, por mais que eu tenha a pele mais clara, mas eu sou discriminada constantemente, sofro opressão da polícia, já fui enquadrada diversas vezes e oprimida, inclusive uma delas foi na porta da escola e o policial disse que se me pegasse lá, ele não sabia o que ia fazer comigo. E é engraçado porque você está na porta da escola tentando entrar para estudar e um homem da lei fala isso para você. Então eu acho que isso não deve acontecer. E é por isso que eu vou gritar e se a polícia tentar me silenciar, se há alguma autoridade tentar me silenciar, ela vai ter que me dar um tiro, porque eu não vou calar minha boca. E é isso. Eu sou Daniel Mariano. Sou participante da Rede Ecumênica da Juventude aqui em São Paulo, a REJU. Eu participo da rede desde 2010 e estou aqui no ato de hoje para denunciar, juntamente com outros militantes de outros lugares, de diversas cenas aí, o extermínio da juventude negra, o encarceramento em massa. Então esse é um exemplo de um modelo de podcast, gente. Você, por exemplo, sair na rua, num ato determinado X, e colher depoimentos das pessoas, agrupar esse depoimento num arquivo de áudio, né? E poder divulgar. Então a gente pensa que isso também pode servir como um registro histórico daquilo que rolou, né? Então esse é um modelo de um podcast que você colhe depoimentos de pessoas, tenta fazer alguma edição básica e joga. Eu tenho um modelo, por exemplo, de um podcast feito em escolas. Essa é uma ferramenta interessante de utilizar em escolas por diversas formas, né? Seja um grêmio estudantil se apropriando dessa ferramenta para divulgar as atividades que vai desenvolver na escola, seja para, sei lá, você que dá aula numa determinada escola, poder pensar no podcast como uma ferramenta de fechamento de conteúdo, por exemplo, né? Ela pode ser apropriada dessa forma também. Então, queria
compartilhar com vocês mais um modelo possível de podcast. Um podcast onde alunos e alunas entrevistam professores e professoras. Oi, meu nome é Matheus, tenho 12 anos, sou morador de Cidade de Brotas, estado de São Paulo. E participei da oficina livre de podcast na Escola Estadual Professora Lúcia Balestrella, nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2016. Esse podcast é um conjunto de entrevistas de alunos, professores e a coordenação dessa escola, com o objetivo de mostrar o ponto de vista dos entrevistados em relação à escola. Bom, estamos aqui agora com o Gabriel. Bom, Gabriel, antes da gente começar a fazer as perguntas, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você. Oi pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel, eu tenho 16 anos de idade, sou ator, faço aula de canto, ou melhor, acho que canto um pouco bem mais ou menos. Toco violão também, eu acho que toco. Faço muitas coisas mesmo, estudo na escola de ginástica, escola maravilhosa, escola bonita. Estou sendo entrevistado por esse cara maravilhoso aqui, que é meu amigo, colega e chapa, cara. Bom, Gabriel, vamos começar com as perguntas aqui. Quieto, o que a maioria de nós sabemos? Deixa eu ver lá quietinho, né? Porque ele está quieto, nem vamos conversar com ele, senão vai que ele explode novamente aí, né? Então, talvez esse seja um grande problema também. Ele quer mesmo, esse aluno, ele quer chamar a atenção do professor. Na hora que ele estiver quieto, se a gente nada elogiar ele, ou perguntar o que está acontecendo, ele vai ver que nós estamos se importando com ele também, mesmo. Então, gente, essa é uma outra forma de podcast, uma outra forma da gente também se apropriar e desenvolver um podcast, onde alunos, alunas, professores e o restante da comunidade escolar pode se apropriar disso e desenvolver diversos conteúdos sobre o podcast, sobre a escola, sobre a visão de todo mundo sobre a escola. Vou compartilhar um último modelo com vocês, que é o modelo que eu desenvolvo, que a gente desenvolve no coletivo Desobediência Sonora, que é o modelo de entrevista com coletivos, com movimentos sociais, com bandas e grupos independentes. Recentemente, então, a gente fez uma entrevista com um grupo de rap feminista de São Paulo chamado Rap Plus Size, que é bem interessante, as meninas da Cachoeirinha lá. E aí queria compartilhar com vocês um pouquinho de como que seria esse modelo de entrevista de um grupo de rap, no caso. Estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 101, entrevista com Rap Plus Size. Essa entrevista foi gravada no dia 9 de agosto de 2016, na Vila Nova Cachoeirinha. Para acessar o conteúdo do Desobediência Sonora, acesse desobedienciasonora.mineral.org ou então entre pelo Facebook ou Twitter. Aqui toca o som das minas, né? Não adianta quando segura ideia atrás de mim. Eu não sei quem é pior. Estamos aí de volta, podcast Desobediência Sonora, edição 101. E nessa edição eu tenho o prazer de anunciar a Sara e a Issa do Rap Plus Size. Gente, muito obrigado por terem aceitado o convite para fazer essa conversa conosco hoje. Da hora, agradece o convite. Salve. Bom, queria saber um pouco de vocês, um pouco da trajetória de vocês no rap, no meio cultural, antes do Rap Plus Size. Por onde vocês passaram, enfim, se apresentem. Bom, eu canto rap desde os 12 anos e depois, quando eu fiz 14, eu entrei no Rimologia, que é um grupo aqui da Zona Norte, né, e fiquei nele até ano passado. Aí nisso, até então, eu lancei 2 discos já, um EP digital, né, que é o Essência e a Arte da Refutação. E nessas de fazer eventos aqui na Quebrada, eu chamei a Sara uma vez para cantar aqui e foi nessa que a gente se conheceu. E
E aí minha caminhada foi, tipo, muito baseada em cima, tipo, do Rimologia, do Cine Rima Vida, que era o projeto que eu fazia aqui. E aí quando eu lancei o Arte da Refutação, né, e saí do Rimologia, eu pensei, vou fazer um projeto só com a Sara. Mas aí ela aceitou. Esse é o modelo, então, gente, que é o podcast que a gente desenvolve como coletivo mesmo, que a gente faz uma entrevista e além da entrevista a gente intercala com músicas. Então ele vai tendo uma fluidez muito maior, né? Então, nesse caso, a gente colocou as 4 músicas das minas da Rap Plus Size e divulgou o trabalho delas dessa forma. Então esse é o modelo que a gente trabalha hoje. Mas a partir da perspectiva da oficina, o céu é o limite. A gente pode desenvolver o que quiser, como quiser. E aí, como eu tinha falado, eu não sou uma pessoa técnica de som, eu não manjo dessas coisas, e como eu fui aprendendo, fuçando no computador, mexendo nas coisas, até aprender a mexer efetivamente. E aí, o programa que eu utilizei para fazer isso é um programa que chama Audacity. Não sei se alguém tem uma proximidade com ele. Salva a vida, cara, porque eu me deparei, eu precisava fazer uma edição do negócio. Tipo, a pessoa que a gente tinha na época que fazia edição do podcast não estava dando conta. Aí eu falei, eu tenho que fazer essa edição, como é que eu vou fazer essa edição? E aí eu achei o Audacity muito interessante, por quê? Porque ele é em português, e eu não manjo de inglês, e isso me ajudou muito. Ele é muito baixinho, o tamanho dele é muito pequeno, ele é muito leve no computador. E o download dele é gratuito. Então isso para mim foi um critério muito importante para poder utilizar dele. Eu tentei utilizar outros que eram em inglês, de outras formas, e eu tive dificuldade. Acho que, né, cada pessoa aqui pode tentar desenvolver da forma que achar melhor. Mas ele me chamou muita atenção por causa disso. Ser em português, ele ser leve e ser gratuito. E dá para você ir fuçando e aprendendo, né? Então, tem várias fitas aqui, né, desde de arquivo, exibir, A lógica dele de funcionar lembra muito do Word. Então, dá pra gente fazer aqui uma forma da gente fazer uma edição junto aqui com todo mundo pra gente entender mais ou menos como uma edição funcionaria. Beleza? Eu só vou ligar aqui o gravador pra gente poder fazer isso. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma colocação, por favor, fiquem à vontade de me interromper a hora que quiserem. Tem aqui uma definição, meio que um passo a passo, e eu trouxe também alguns materiais de apoio. Eu trouxe 2 materiais, um que é a proposta, o projeto da oficina, e um material de apoio do passo a passo, como desenvolver o podcast. Então eu imprimi algumas edições, vou disponibilizar aqui, quem tiver interesse em pegar, fiquem à vontade. A forma que eu consegui organizar, meio de que um passo a passo para organizar um podcast, foi essa, né? O primeiro passo seria a temática e a frequência, sobre o que é esse podcast que tu vai fazer e qual a frequência que ele vai ser. No caso do podcast do Desobediência Sonora, a temática é entrevista com movimentos sociais e políticos e com bandas e grupos independentes, e a frequência a gente se esforça para ter uma frequência quinzenal. Formato e cronograma, isso é uma coisa bem interessante da gente pensar. O formato do podcast, então esse podcast de Desobediência, a gente faz então introdução primeiro, depois rola uma música, depois começa a entrevista, depois outra música, a entrevista, outra música e fechou. Esse é o formato que a gente adotou, que a gente achou interessante de utilizar no Desobediência Sonora. E um cronograma é o básico de você poder ter um cronograma na hora que você for desenvolver, né? Um passo a passo sobre como que vai desenvolver tudo isso. Planejamento e pauta, então no caso de uma entrevista, super importante, acho que vale reforçar, né? Planejar antes, fazer perguntas antes, elaborar as perguntas antes, para que na hora você tenha tudo um repertório pronto para poder desenvolver junto com a pessoa. A gravação é uma coisa bem interessante de pensar, e eu sempre fico pensando da forma mais prática possível de ser realizada. Então, esse podcast, eu utilizo um gravadorzinho, que é um modelo bem antigo, que é a pilha, inclusive.
E ele não é a melhor qualidade do mundo, mas é o que meu poder aquisitivo me deu para poder comprar. Mas se por acaso todo celular tem gravador, né? Todo celular tem um aplicativo de gravador, e se não tem, você consegue baixar, tipo no Play Store e afins, gravadores gratuitos. Então é só você baixar e gravar. Assim, não tem muito segredo. E os arquivos que você grava no celular, dá para você fazer um podcast. Dá para fazer um podcast com o celular. A edição, que é o Audacity, como eu estava falando, e a divulgação. No caso nosso, a gente pensa na divulgação pensando de uma forma de popularizar, né? De deixar o acesso mais fácil. Normalmente as pessoas usam sites específicos de podcast. A gente prefere não utilizar esses sites e sim se apropriar do YouTube, no caso. Porque acredito eu que o YouTube, as pessoas têm muito mais acesso ao YouTube do que sites específicos de podcast, no caso. Então o que a gente faz? Tem o arquivo salvo, acabou o arquivo, a gente transforma esse arquivo em vídeo. E aí, como transformar esse arquivo em vídeo? Através do maravilhoso Movie Maker também, que é super didático e super tranquilo de utilizar. Transformou esse arquivo em vídeo, fez uma conta no YouTube, que você precisa ter uma conta no Gmail, foi, postou, um abraço. No caso do nosso podcast, as 105 edições que a gente tem estão todas disponibilizadas no nosso site e através sempre do YouTube. Mas a gente sempre deixa para download também, né? Porque quando você acaba convertendo esse arquivo de áudio para vídeo, a qualidade perde. Então, se alguém quiser se apropriar de uma qualidade de áudio melhor, a gente disponibiliza esse material também para download, só o arquivo MP3. Beleza? Queria compartilhar com vocês, hoje eu trabalho, né, em 4 escolas estaduais da Brasilândia e trabalho em serviços de medida socioeducativa de meio aberto, da Brasilândia e da Freguesia do Ó. E eu tento, de alguma forma, utilizar o podcast nesses espaços. Eu acho que ele pode ser uma ferramenta muito interessante, junto com a molecada, junto com alunos e alunas. Acho que você pode ter uma aula muito mais interessante através do podcast. E nos serviços de medida, isso também pode ser uma ferramenta interessante para a divulgação de várias ideias. E justamente hoje eu fiz algumas gravações. E eu vou utilizar essas gravações como exemplo para a gente poder fazer uma edição de forma coletiva aqui. Então, hoje eu estava lá na escola e a nossa ideia, numa dessas escolas que a gente está, é poder fazer diversos podcasts de um grupo de alunos que a gente está junto. E a gente fez um primeiro. O primeiro, eu falei, o tema é livre, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí a molecada sentou o cacete na escola, né? Falou um monte de coisa. Enfim, foi um podcast bem pesadão. Hoje a gente fez uma coisa do que vocês querem falar, sobre o que vocês querem comentar também. Veio um menino que queria discutir a PEC, no caso. Falei, vamos lá, vamos discutir, como que você quer discutir, como que você quer fazer isso. E aí depois dele fazer uma explanação sobre a PEC, a gente gravou alguns funks dos meninos cantando na sala de aula hoje, lá no Jardim da Macena, na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Então nem eu sei como é que está esse arquivo na real, porque eu gravei hoje. E aí queria compartilhar com vocês também ele para a gente pensar num modelo de edição coletiva de podcast aqui. Então vamos lá. Baixou o Audacity, ele está baixadinho no computador, está tudo certo. Preciso achar o arquivo. Vamos lá. Arquivo, abrir. Eu vou procurar lá, no caso, é a pasta do gravador. Eu sei que um funk deles é o número 14. Vamos tentar. Selecionei, abri. E aí ele demora um pouquinho. Tá aí, esse vamos dizer assim, a linha do que o menino falou. Eu não tenho explicações técnicas, e isso eu realmente não tenho. Então deve ter uma puta de uma explicação, do que olha, isso significa não sei o que. Eu não tenho, eu não sei. O que eu sei fazer é o arroz com feijão mesmo, pra gente trazer um podcast pronto. Então eu vou indo através dessa coisa autodidata, tá? O que eu puder tirar de dúvidas também, ou qualquer coisa, fico à disposição. E aí queria poder ouvir com vocês também para ver como ficou esse material.
Hoje sai da pista aqui no mundo, que os menores tão magnata. Então peita pra tu ver, porque os moleque é revoltado. Eu selecionei os bravos, dessa vez acho que fui. Se fui bem executado, não vai ter como dar ruim. Vai ser fuga de cinema, dá 160 cilindrada. Pega só as notas velhas, hoje porque as 90 beirada. Nós passou que nem uma bala, eu acho que ninguém viu. O céu me quase apresenta, tinha levado a 100.000. O medo me perseguiu, mas me perseguiu em vão. Antes dele me alcançasse, eu já tava no morrão. Aí os moleques seguem cantando então. Interessante aqui, essa é a linha que tem, que é a gravação que a gente pôs agora, né? Que é os meninos cantando. Aqui dá pra gente colocar outras linhas possíveis, né? Então se eu, por exemplo, quiser colocar uma música de fundo para acompanhar esse funk deles, eu vou colocar ela aqui embaixo. Então vamos pegar como exemplo, vamos tentar colocar, recentemente a gente gravou uma entrevista com um grupo de rap, de um grupo de rap indígena chamado Os Guarani, é um grupo de rap lá do Jaraguá, Zona Oeste. E a gente gravou as músicas deles no estúdio lá no centro e depois viemos desenvolver a entrevista com eles. Então vamos dizer que eu quero colocar aqui primeiro a música dos meninos lá do rap, para depois ir esse funk dos meninos. Como que eu faria isso? Só para a gente ter uma ideia. Então vamos lá, vou procurar esse arquivo. Só para vocês terem uma ideia também do som dos meninos lá do Jaraguá. Carrego na mente conflitos do passado, povos e mais povos sendo massacrados, tentando proteger suas terras, perdendo suas vidas e também o seu direito. Cadê o nosso respeito? Há mais de 500 anos o índio vem sofrendo com desrespeito e muito preconceito. Lutamos por direitos. Na chegada daqueles portugueses, roubaram nossas terras, mataram meus parentes. E aqui estamos, jovens conscientes, falando pra vocês que podia ser diferente. Sem guerra e sem luta, queremos só viver. Será que é tão difícil começar a entender? Queremos a terra pra sobreviver, a cultura, o costume, queremos só manter. Então esse é o som dos meninos lá do Jaraguá. Se vocês quiserem depois ver, tem o Facebook deles, a gente disponibilizou uma entrevista com eles. Eu mexi aqui do lado, não sei se todo mundo reparou, aqui no canto, diminuir o som, aumentar o som, o ganho, né? Coisa simples, diminuir, aumentar, vai pra lá, vai pra cá, coisa bem simples. Aqui é aquele sentido da divisão do som pela esquerda e pra direita, né? Quando a gente pega um fone, por exemplo, um fone que... Porque quando a gente pega um fone que o fone quebrou um lado e a gente quer escutar a música não aparece inteira, né? Parece que é metade da música. A gente só tá escutando o baixo, no caso, o baixo é a bateria. A guitarra ficou no outro fone quebrado. Essa ideia de divisão do som de esquerda e direita, que eu não tenho uma fundamentação técnica para dizer para vocês, mas é assim que eu aprendi e é assim que eu faço no dia a dia. No sentido prático, para a gente ser o mais prático possível, como fazer esse podcast. Então vamos lá, a ideia é poder colocar então essa música dos meninos lá do Jaraguá antes dos meninos lá do Jardim Damasceno que cantaram o funk. Gente, princípio do Word. Então vamos lá. Tô aqui. Opa. E aí eu vou selecionar. Tô com o dedo segurado aqui, ó. Vou selecionar tudo. Selecionei. Editar. Não, uma coisa importante. Você sempre precisa apertar o stop antes de fazer qualquer modificação. De cortar, recortar, só dá para fazer com stop. Então vou lá apertar o stop de novo. Editar. Copiar. Então selecionei tudo e copiei. Simplesinho assim. Vou lá na outra página de novo. Eu vou querer então que os meninos fiquem antes do funk dos moleques. Aí eu vou lá,
princípio do Word. Copiei tudo, eu vou dar um Ctrl V. Ctrl V. Tá aqui. Aí, se for a hora aqui, ó. Então é o finalzinho da música dos meninos para depois começar a outra. O Brasil, meus parentes já estavam aqui e ele invadiu. Pois sai da pista aqui no mundo. Aí começou. Falou, poxa, mas tem um meiozinho aqui que tá atrapalhando nós, que não dá para fazer não dá uma liga nisso tudo. Gente, princípio do Word de novo. Aqui tem uma ferramenta que também é uma das ferramentas que eu utilizo, das poucas coisas que eu sei que fazem. É super importante para a gente visualizar todo o arquivo que a gente está trabalhando. Então, se eu quero ver mais perto, eu vou aumentar a lupa. Se eu quero diminuir, eu vou diminuir. Então aqui, ó, é esse meio que eu quero trabalhar. Eu quero tirar isso aqui. Aqui tem o barulho do gás chegando lá. Mas vamos deixar o barulho do gás. Gente, selecionei tudo. Eu vou apagar. Selecionei e apaguei. É isso. Aí, puxa, então, de uma música para uma outra, seria do nada entrar assim, fica meio estranho. E se a gente colocasse algum barulho que sinalizasse uma mudança de uma coisa para outra? Normalmente, se a gente escuta algum programa de rádio, sei lá, vamos pensar na 89. Tem lá, 89, rádio rock, coisas assim, que diferenciam de uma música para outra, né? Vai tocar uma música, tem uma chamadinha, vai para outra música. Eu falei, putz, o que eu posso colocar aqui? O que, isso é o limite. O que eu normalmente faço quando eu estou procurando? Quando eu faço um podcast em escola, muitas vezes eu vou trabalhar, eu pesquisei no YouTube sons de sinais de escola. Então eu fui lá no YouTube, joguei sinais de escola. Apareceu um monte de sinal de escola. Eu vi qual sinal de escola me agradava mais. E aí eu baixei esse negócio do YouTube. E aí eu consigo trabalhar isso. Aí eu tenho uma pastinha que eu agrupei algumas das coisas aqui. Só para vocês terem uma ideia também. Que eu coloco sons e efeitos. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com um som de sinal e aqui tem sintonizando rádio. Aquela ideia de ficar mudando rádio, sabe? É também uma forma legal de você dar uma dinâmica. Então aqui eu vou trabalhar, no caso, com um som de escola. Eu vou lá abrir. E aí ele vai abrindo uma outra aba. Então vamos lembrar, é como se eu estivesse no Word, gente. É o mesmo princípio do Word. Se estivesse no Word, eu abri um texto, eu vou abrir outro texto, eu vou abrir outro texto. E aí eu vou me apropriando da coisa que eu quero. É muito simples, é muito fácil. Não tem explicação técnica, mas esse é o arroz com feijão mesmo. Então, ó, para ter uma ideia do sinal da escola. Vamos querer utilizar esse sinal, então. Eu vou selecionar esse sinal. Tem alguma Ana Luísa e Amanda por aqui? Ah, tá. Voltando, princípio do Word, gente. Selecionei todo o sinal da escola. Editar, copiar. Vamos voltar lá porque a gente estava trabalhando. Eu quero que o sinal da escola fique bem no meio para fazer uma divisão entre as duas músicas. Então vamos lá. Eu vou copiei e aí eu vou usar a mesma coisa. Ctrl V. Joguei aqui. Então vamos ver como é que ficou aqui agora. Invadiu. Pois sai da pista aqui no mundo que os menores estão. É isso, é muito simples, gente. É muito fácil de se apropriar disso. Quem manja minimamente do Word consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. E aí tem uma outra coisa que talvez seja legal a gente passar também como um princípio básico para fazer qualquer podcast, é colocar música de fundo. Às vezes é muito importante, né? Você está fazendo uma narrativa, aí você fala, putz, eu quero colocar uma música de fundo para não ficar só falando, só rolando. Vamos lá, mesmo princípio, eu vou selecionar uma música. Outra música do Oz, Guarani. Só pra gente ter uma ideia. Eu vou querer que esse som de fundo fique só na hora do sinal. Sei lá, vou meter o louco, eu quero que só fique na hora do sinal para dar uma coisa diferente. Então eu vou aqui, vou selecionar um pedacinho, quero um pedacinho pequeno.
Vamos lá, selecionei, editar, copiar, vamos voltar para o arquivo que a gente está trabalhando. Eu quero que fique aqui. Bom, som de fundo quer dizer que vai ter ao mesmo tempo 2 sons rolando, né? E aí você precisa criar aqui uma nova esteira, que é como eu defini chamar isso, que talvez chame isso mesmo. Eu vou clicar aqui embaixo, então eu estou clicando com o mouse aqui, Ctrl V. Fez a outra parte aqui do fundo. Aí eu vou diminuir, porque esse computador é pequeno, é difícil de trabalhar com ele assim. Vamos ver onde ficou. Ó, o som veio aqui no começo dele. Ele não ficou na parte que eu queria lá. Aí é tranquilo. Então eu vou lá selecionar tudo isso aqui de novo. Só a parte de baixo, porque eu só quero trabalhar com esse som de fundo aqui. Vamos lá. Editar. Recortei. Vamos diminuir aqui com a lupa de novo. Eu quero trabalhar mais ou menos aqui. Vamos aumentar de novo. Eu quero que fique só no período do sinal que eu estou trabalhando. Ah, mas está mais tempo que o sinal aqui. Vamos ajustar para ficar isso. Eu vou selecionar de novo e vou recortar. Princípio do Word. E aqui a gente tem então, gente, na esteira de baixo, na hora que toca o sinal, um outro rolê, um outro som rolando. E aí pra gente ter uma ideia, vamos lá. Ele invadiu. Pois sai da pista aqui no mundo. É isso. É muito simples, é muito fácil de trabalhar com ele. E aí aqui, por exemplo, nessa parte de aumentar o som, definir, eu posso definir se eu quero um som mais alto, um som mais baixo. Então eu vou querer aqui que no caso do sinal, o som fique bem mais alto. Ah, eu vou colocar para ele ficar bem alto para se destacar no meio do sinal. É só aumentar aqui. Aumentou aqui, rolou, pá. Invadiu. Pois sai da pista. É isso. E aí, gente, é trabalhar, é lapidar as coisas. O princípio é muito fácil, é o princípio do Word mesmo. E aí a gente consegue trabalhar com ele. O Audacity, ele tem uma extensão, não sei nem como que dá para definir. Porque na hora de salvar é uma questão, né? Ele salva, o arquivo do Audacity quando salva é um arquivo que fica bem pesado, assim, um arquivo de áudio, nossa senhora, pesado pra caramba. E aí eu falei, nossa, eu gostaria muito de salvar esse arquivo, já que ele já fosse em MP3, que ele já juntasse tudo. E aí o que eu fiz foi jogar no Google, né? Como salvar o arquivo do Audacity em MP3. Tipo, super didático assim, foi assim que eu joguei. E aí ele arruma uma extensão no programa, ele faz sei lá, um novo aplicativo no programa, que faz com que salve os arquivos diretamente em MP3. Então se você baixar o Audacity direto, ele não vai ter essa extensão de salvar em MP3. Você precisa baixar e dar uma fuçadinha na internet para ver para rolar isso. Então no caso como o meu aqui já está, eu vou lá em arquivo, exportar áudio, e aqui ele já vai estar definindo para eu salvar ele no formato de MP3. E aí você salvou o arquivo em MP3 e bora trabalhar, da forma que vocês quiserem, da forma que for melhor. Então é basicamente isso, gente. Eu quis ser o mais simples e o mais didático possível. Eu não tenho apropriação técnica, mas há um bom tempo eu estou nessa caminhada pela mídia independente, pela mídia livre, numa mídia alternativa. Há 7 anos desenvolvendo esse podcast e sem ser técnico em nada. Eu sou formado em História, eu sou professor de História e me apropriei disso para utilizar em diversos lugares possíveis da minha vida. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que alguém queria compartilhar? Eu queria saber se esse programa ele aceita vídeo. Não, o Audacity não aceita. Só áudio. Aí, por exemplo, quando eu quero trabalhar com vídeo, eu uso também o simplesinho do Movie Maker. Aí como eu falei no começo, tipo, eu sempre divulgo esse material no YouTube, né? Então eu converto esse MP3 em vídeo e depois jogo lá. Mas ele não aceita vídeo mesmo, ele é só áudio. Pra gente buscar o programa na página do Facebook. Isso do YouTube também. No caso, eu me apropriei do YouTube por achar que isso é muito mais fácil, né? A gente entende que o Facebook é uma forma de divulgação muito boa, né? Vejo o princípio até
da ocupação aqui que está rolando, e o Facebook tem sido uma ferramenta super importante na divulgação disso. E aí você joga no YouTube, pegou o link do YouTube e jogou lá. Então é muito simples, é muito fácil. No caso do YouTube, até quando tu vai fazer essa modificação do arquivo em áudio para vídeo, joga uma fotinha ali que só que fica ilustrando e o som rolando de fundo, acabou. É muito simples mesmo, gente, é muito fácil de fazer. E aí, enfim, era basicamente isso que eu pensei, para também não tomar tanto tempo, você tá ligado que vocês estão na correria aí. E é muito simples. É isso. Se vocês quiserem pensar em alguma coisa. Com essas novas tecnologias de transmissão, né? Não só no Facebook, mas no YouTube também. Se eu acompanhei bastante, tinha uma época que estava muito efervescente essa parada do podcast, né? Eu acho que vai haver uma caída e queria saber qual que é a sua avaliação de impacto real do podcast, se ainda é algo que eu tenho utilizado, como que é essa avaliação. Certo. O podcast ele é muito bem apropriado, sei lá, por sites de notícia que tentam fazer, por exemplo, sei lá, a CBN ou, sei lá, os jornais internacionais que tentam jogar coisinhas assim, né? Nesse meio, ele ainda é bastante utilizado, né? Só que eu acredito que ele é pouquíssimo utilizado no contexto de movimentos sociais e políticos, geral, assim, e as pessoas não se apropriaram dele nesse contexto. Uma das ideias dessa oficina livre é que poder compartilhar esse pequeno conhecimento que tem em outras instâncias, né? Agora, sobre compartilhar em outros lugares, eu acho interessante também, só que eu não tenho perna para conseguir acompanhar essas inovações, sabe? Então, no Desobediência Sonora, a gente parte muito do princípio de registro histórico. Eu entendo muito o podcast do Desobediência Sonora como um podcast de registro histórico. Então, se alguém quiser saber como é que foi, no caso, a Marcha da Maconha de Guarulhos, de 2013, 2012, no caso, tem uma entrevista com eles lá. Se alguém quiser saber como é que foi o Coletivo DAR em 2016 em São Paulo, tem lá. Por exemplo, as visualizações, elas não são tão altas. Então, eu utilizo só o download, que eu coloco, no caso, no Mediafire, que é um site tranquilo de você postar as coisas, postou tudo lá, dá para fazer download rapidinho, e o YouTube. Então, eu não tenho tanta pretensão de, altos, tá todo mundo vendo e tal, tanto porque eu não tenho perna para poder fazer uma divulgação que acompanhe isso. A divulgação é muito o que a gente faz como coletivo e o que a pessoa entrevistada faz como grupo, como banda em geral mesmo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Essa é uma forma que você escolheu a maneira de fazer seu podcast, né? Assim, porque existem programas, tipo assim, hoje tem produtoras assim, que fazem 4, 5, 6 podcasts e jogam, não sei o nome da parada, sei que é baixo a memória do celular pra caramba, porque... É verdade. Tem uma pessoa em casa, minha companheira Karina, celular de 32 GB, ela tem que tirar Instagram, tem que tirar tudo pra ficar baixando podcast toda hora, tá ligado? Ela fala muito isso, tá ligado? Dessas ferramentas. Aí você não preferiu usar elas, é isso? Por não me apropriar dela e por não conhecer. Eu acho que se alguém em algum momento viesse me apresentar e falar, olha, você pode utilizar, ensinar direitinho, poxa, seria um ganho enorme. A mesma coisa dos programas. Isso foi o que você mais se adaptou. Porque assim, eu tava até conversando com o Thiago, assim, já surgiu até, vamos fazer um, tá ligado? Tipo, e aí eu tenho o Vegas instalado no computador, tá ligado? Dá pra se fazer também. Dá pra fazer também. É isso, como uma pessoa autodidata foi como eu encontrei a forma de fazer, né? Isso, o Vegas foi a mesma coisa, tutorial no YouTube, e vai, né? Aula e vamos embora, tá ligado? É isso. Tem algum Paulo César aqui? Tem? Você é Paulo César ou não? Não tem nenhum Paulo César, né?
É isso então, né? Foi a forma que eu encontrei como fazer. É que não, eu ia fazer alguma outra série de perguntas, mas aí eu acabei sendo contemplado. Eu estava falando com o Thiago que você chama de abas ali, né? Nós chamamos de guia. Eu também não tenho termo técnico. Eu tenho alguns amigos que trabalham em estúdio e tal, e eles sempre falam isso. Falam guia. Na criação de guias, né? Então, no caso ali, você preferiu colocar tudo numa linha só, as músicas, mas você poderia criar uma aí. Indo, né? Mas, por exemplo, esse meu computador aqui é uma tranqueira, cara. Ele é pequenininho e ele dá um pau constantemente. E às vezes eu prefiro não criar tanto aqui, porque às vezes ele dá pau. Então, meu, é tipo a ferramenta que você tem agora. Assim, com o mínimo. Se você tem um celular, imitador, sabe? É com o mais simples possível, com o mais ferrado possível, dá pra fazer. Eu acho que é isso, é a simplicidade no talo, dá pra fazer mesmo. É acessível, e essa é a ideia mesmo, né? Que todo mundo possa se apropriar. E por isso fazer essas oficinas, né? Principalmente em escolas, que eu acho que pode ser muito interessante da molecada se apropriar também. Gente, eu trouxe alguns materiais de apoio, que é um pouco da ideia de como construir isso escrito, se alguém se interessar, como também se alguém se interessar em fazer essa oficina, seja na sua quebrada, na escola, na faculdade, em sala de aula, o coletivo está à disposição e quem se interessar é só entrar em contato. Tem um contato aqui no final, eu sou ótimo mexendo com essas coisas. Eita. Legal essa ideia de expandir, né, a criação dos podcasts lugares, porque eu vejo que é uma necessidade latente e real, assim, das pessoas de se comunicarem, né, com essa falta da rádio e tal, necessidade de sinal. O podcast é uma via super alternativa e massa, né? Super. Isso é muito massa. E é muito simples da gente fazer mesmo, gente. Essa que é a questão. É muito fácil. Eu não escuto muito podcast assim, tenho meio que trauma, porque a outra ela escuta muito. Mas ela, que nem ela falou, interessante. Teve um anticast que eu não conheço, nunca escutei, mas ela falou que seria interessante a gente estar estudando, que ele abordou somente sobre a PEC 241, sabe? E aí nessa questão que o marido está falando, é tipo, eu dou play a qualquer hora, tá ligado? Como se fosse meu MP3, minha música, quero escutar agora, vou escutar agora, não quero. É tipo um programa de rádio que passou. Sim. E foi, já era, tá nas ondas do. Isso. Né? Tá tudo aí, fica guardadinho. Dá pra ouvir no celular. Tá rolando uma necessidade, assim, como uma arma alternativa. Tá rolando uma necessidade de um canal de informação sonora. Sim. Apenas, né? Tipo, pra além da internet e tal, que você consiga acompanhar mais tranquilamente. E é isso, eu acho uma ideia verdade. A gente pode até pensar isso, né? Tipo, uma rádio de bordo, assim. A gente conversou na comissão de comunicação pra gente ver se a gente grava o primeiro programa já hoje, tipo, quem quiser somar a comissão já chega. De voz, sim? Sim, claro. Então, uma sugestão, mano, tem um site que se chama Mixer. Ah, sei também. Tá ligado? E joga tudo lá e já vai fazendo por lá. É um site que já deixa ao vivo tudo que tiver rolando e ele já salva, assim, fica online pra quem quiser ver, tá ligado? É um site da hora, eu uso bastante. É bem legal também, eu acho. Não é? Tipo, é ao vivo, além de ser tipo podcast, tipo, as pessoas vão falando, ele dá, é uma rádio online, você só, é gratuito. Aí você fica 1 hora, eles te dão um limite de 1 hora, aí eles param assim, quando completa 1 hora dá pra você abrir outro, tá ligado? O arquivo tem que ter o tamanho de 1 hora. Então, mas aí nesse arquivo, no caso dessas coisas, eu consigo ter esse arquivo como MP3 depois? Normal, só você apertar lá em baixar, já salva em MP3. Então, mas aí de qualquer forma, pra gente colocar na página, a gente teria que fazer a parada de colocar converter em vídeo. Né? Converter em vídeo. Então aí por isso que, tipo. Ou colocar no SoundCloud, por exemplo, e só disponibiliza o link lá. Tem o SoundCloud, tem outras ferramentas também. Você disponibilizar um link do Google Drive, serve para fazer download, dá para viralizar por
por WhatsApp, um arquivo MP3. Isso. Tem diversas. Esse próprio site já é um aplicativo, na real. Ele já deixa um link com todas as programações que foram gravadas, fica salva lá, como um arquivo público mesmo, entendeu? Tipo, você pode passar para outras pessoas. A única coisa que eu acho que eu não tenho certeza é que eles precisam se cadastrar para ter acesso ao arquivo. Mas fora isso, o arquivo fica lá, tipo, para quem quiser baixar. Entendeu? Da hora. Vamos gravar hoje? Quando a Fernanda falou que poderia ser diferente de podcast de movimento social para outro tipo de podcast. Acho que uma diferença interessante que dá para ter é que o som, você facilmente pode fazer uma transmissão anônima, tá ligado? Porque a gente tem muito essa parada de fazer vídeo e ficar se expondo, né? Cara, e aí o áudio você mata isso daí na boa, né? E registra o que rolou e tal, etc. Acho que é por aí mesmo. Você se expõe menos, né? E também não seria uma restrição, tipo, lance de direito de imagem. Sabe o que acontece às vezes de vez em quando? Eu, por exemplo, nos podcasts a gente coloca música, né? E boa parte de música independente. Teve uma época que a gente estava colocando as músicas que as pessoas entrevistadas queriam, né? Teve uma mão que a gente colocou uma banda, é uma banda de ska, acho que é Tokyo Ska Band, um bagulho assim. E aí, publiquei lá, banda japonesa de ska, não vai pegar nada. Acontece que, por ter colocado lá, os caras bloquearam pra não rolar essa música no YouTube. E aí, o podcast tá no YouTube, mas na hora que vai rolar essa música, ela fica bloqueada. Fica sem som. Eu não sei como é que isso funciona, como é que eles fazem isso, mas acontece, né? Então é só tomar o cuidado no caso de divulgação dessas músicas mais comercial. Mas se a gente for trabalhar com a música independente, isso não vai acontecer, né? É uma censura. Tem vídeo, por exemplo, eu trabalhei uma vez com uma música do Racionais. Coloquei uma música do Racionais. Colocaram um programa, tá ligado? E aí o cara se sente no direito dele de falar, mano, você não tá me pagando por isso, eu não vou fornecer na real na internet, que quando tipo, é uma música que tem direito autoral, gera um código assim, chega no mano. Isso aí rola até em Instagram, tipo, se você gravar um som. Dá um exemplo do Tupac, no SP na rua a gente foi tocar, a gente colocou o som pra testar o som do Tupac, fez uma gravação, o bagulho veio denunciando pra, tipo, o vídeo foi excluído. Olha lá. Teve uma mão que eu coloquei uma música do Racionais, e aí me apareceu depois o bloqueio do YouTube, e aí o bloqueio do YouTube você autoriza que, você está utilizando essa música, mas você autoriza de propagandas sejam feitas ao longo do podcast, então a música estava associada a propagandas do YouTube, e se eu colocasse no podcast, essa propaganda ia aparecer também lá. De você, eu não sei nem o nome, mas tem uma parada nos canais que você faz pra você receber uma grana. Eu também não sei como isso funciona. Lógico que não dá, que nem você falou que por ter os poucos acessos e tal, por ser uma vertente de podcast, você deixar lá aberto pra download em MP3, mas esses canais aí, tipo, os caras pedem até pra assistir o anúncio até o final, porque os caras... Cada anúncio que roda até o final, os caras ganham uma criela ali, tá ligado? Mesmo. Acontece isso aí muito, né, mano? Os caras, tipo, até produtor mesmo, fala, vou lançar um clipe de tal artista, mas o clipe vai sair no canal oficial da minha produtora, não no canal do artista. Quem tá ganhando dinheiro da imagem do clipe todo é a produtora, a produtora. não tá ganhando nada, tá ligado? É isso mesmo. Então acho que é isso aí, gente. Tem um materialzinho aqui, tanto a proposta da oficina como meio que tentando escrever um passo a passo da forma que nós faz, né? Só não dá pra pegar o telão ali, mano, o bagulho fica tudo branco, mas seria interessante, como tá na transmissão ao vivo aí, você falar suas mídias de contato aí pra galera. Claro. Também, tá, então, para quem quiser entrar em contato com o coletivo Desobediência Sonora, a gente tem um site, que nesse site tem todas as edições que a gente fez, que é desobedienciasonora.milharal.org. Pelo Facebook, a gente também divulga as coisas por lá, facebook.com/desobediência sonora. E quem quiser entrar em contato via e-mail, desobedienciasonora@gmail.com e desobedienciasonora@riseup.net. É isso, a gente está à disposição, quem quiser construir, quem quiser somar. E só reforçar aqui, para mim está sendo um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter essa oportunidade de compartilhar esse pouquinho que a gente sabe aqui com vocês. Bom, muito obrigado.
parabenizar o programa. Quem quiser, tem quiser vir fazer. E vai começar Só um minuto, tem uma pergunta aqui. E aí foi justamente a pessoa que eu falei, a Karina. Ela tá perguntando se você indica alguns podcasts. Além do seu, se você escuta mais alguns outros aí. Eu costumo escutar poucos podcasts desses mais comerciais, assim, né? Pra ser sincero, eu escuto muita rádio. Então minha inspiração muitas vezes acaba sendo a rádio. E aí desde, sei lá, 89, porque eu curto um rock, né? E outros Kiss e afins, né? Então eu não escuto tantos outros podcasts dessas outras vertentes. Eu tento ver outros materiais de áudio de coletivos e movimentos sociais, né? Então acabo respondendo daí. Eu tenho certeza que ela conhece muito mais podcast e ela poderia vir aqui compartilhar muito mais pra gente. Não também. veio, perdeu.